Olá, estamos de volta com o podcast Ante o Exposto, uma iniciativa da primeira turma do MINTER, Mestrado Interinstitucional Unicap-FESP. Hoje estamos para entrevistar, eu posso dizer, uma das maiores autoridades no assunto. Eu vou procurar. Ele veio passagens em Londres, professor visitante na Alemanha, Estados Unidos, sempre no tema da inteligência artificial, neurociência. É o mentor do nosso mestre e professor Alexandre Pimentel, a pessoa que tornou viável a aplicação da IA no gabinete do desembargador Alexandre. O professor muito querido, Fernando Buarque. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma gratidão imensa tê-lo aqui conosco. E sempre ladeado das meninas, né? Porque jovialidade, não tem esse negócio de pós-adolescência aqui não, né? Ana Flávia Carvalho, por favor, dê boas-vindas. Na sequência, Renata Câmara. Obrigada, professor, por comparecer ao nosso podcast, né? O senhor se deslocou de Recife até aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. O prazer é todo meu. E renova aqui a minha gratidão pela sua participação em mais um tema, né? Agora falando sobre inteligência artificial. Aplicável ao direito, né? Aplicável. Nós estamos no segundo episódio da temporada Algoritmização no Direito. Né? Então, professor, eu vou passar a palavra para a Flávia, que vai fazer a primeira pergunta. Professor Fernando, qual seria a diferença entre inteligência artificial explicável e responsável? Bom, essa é uma excelente pergunta. Antes eu queria agradecer o convite, é um privilégio poder estar aqui, né, contribuindo com essa iniciativa de vocês. Muito importante, não é, trazer toda essa discussão para um público maior, trazer a discussão para fora da sala de aula. Então, parabéns a todos vocês. Eu estimulo outros pós-graduandos que tenham iniciativas análogas. Então, muito obrigado. Bom, eu acho importante essa sua pergunta, Ana, porque às vezes a gente acha que inteligência artificial ela é um algoritmo, uma coisa, confunde, por exemplo, com o próprio GPT, que é a novidade, mas inteligência artificial é algo que já acompanha a nossa história há 80 anos, né? Então, claro que a primeira vez que se falou isso, esse termo, foi mais ou menos em 1956, né, o termo inteligência artificial. Mas a ideia de construir algoritmos computacionais que, de alguma maneira, aprendessem, ela é tão antiga quanto o próprio computador eletrônico Turing. Digital. Isso. Não é? Mas, de qualquer maneira, hoje, o termo inteligência artificial, ele, na verdade, ele tem, para nós que somos da área técnica, uma conotação, é um tipo de algoritmos que aprendem, não é? Mas também pode ser usado como um termo guarda-chuva, não é? Que engloba as várias abordagens que não são necessariamente apenas, para nós, inteligência artificial. Então, é esse termo guarda-chuva. Então, assumindo que sua pergunta, ela se posiciona nesse nível, não é? De uma maneira geral, não é? Eu acho que vale a pena relembrar o que é um algoritmo, não é? Que é uma sequência de comandos, não é? Finita e, de certa maneira, para quem programa essa sequência, não é? É a materialização de como aquele ente resolveria uma atividade, um problema qualquer. Um processo de pensamento. E aí esse processo, não é, ele transforma-se em uma sequência de comandos e essa sequência dirige a computação dentro de um computador. Bom, isso é a ideia de um algoritmo, não é? Então, o primeiro conceito que está dentro da sua pergunta, não é que inteligência artificial nada mais é do que algoritmos agrupados em famílias de algoritmos, não é? Com a diferença para os algoritmos que não são necessariamente inteligentes, não é? Significa que os outros não sejam burros, não é isso não. Mas algoritmos que não têm essa habilidade de aprender, em que o processamento ele é
rígido, ele é fixo, não muda, será sempre daquela maneira. Não é? Ajudou muito a nós, não é? Os computadores, até bem pouco tempo, não é? A maioria deles não tinham algoritmos inteligentes. Eram algoritmos que funcionavam muito bem, mas eram limitados em sua capacidade de aprender. Então, assumindo essa definição, que eu gosto muito dela, não é? São algoritmos que têm a capacidade de aprender e fazer uso desse aprendizado em instâncias futuras. Com a implicação direta é que um algoritmo inteligente ele consegue melhorar com o tempo, entendeu? Então, é por isso, de certa maneira, a adoção pela sociedade, não é? Em comparação com outros algoritmos. Né? Um algoritmo inteligente, ele, por exemplo, no caso de vocês, que são operadores do direito, ele vai ter a capacidade de perceber, por exemplo, dado um conjunto de entrada e o que você fez, a saída, e verificar se isso não é, foi bom ou ruim, de alguma maneira, várias formas de implementar isso. E da próxima execução, quando aquela mesma entrada for apresentada, ou similar, ele vai gerar, provavelmente, uma saída melhor. E essa melhoria contínua faz com que os usuários estejam cada vez mais felizes com os algoritmos de IA. Vamos falar assim. Sim. Muito bem. A sua pergunta trata agora de duas categorias de IA mais recentes. IA explicável e IA responsável. Muito bem. Então, deixando claro que todos são IA, né? Inicialmente, as pessoas que adotavam os algoritmos de IA estavam muito encantadas com os resultados em si. Ou seja, essa IA me deu uma informação muito útil, importante para a minha tomada de decisão, etc, etc. Mas, e é natural, o que acontece agora com a maturidade do usuário é que aparece agora uma nova pergunta, não é? O meu algoritmo, ele é inteligente, ou seja, ele me dá respostas interessantes, não é? Mas por que ele chegou nessa resposta? Ou como ele chegou nessa resposta? Então, esse é o novo usuário que nós temos, entendeu? São algoritmos, são usuários que não querem mais apenas... Percebam uma gradação aqui. Algoritmos normais não aprendem. Algoritmos que aprendem, consequentemente, a gente gosta deles porque ficam cada vez melhores. Mas agora esse usuário ele quer um algoritmo que ele aprenda, gere resultados bons, mas também ele me explique como isso aconteceu. Do ponto de vista da utilização prática, não é? Nós temos as vantagens de um algoritmo que aprende e também a segurança de saber que esse aprendizado ele aconteceu de uma determinada maneira que, para os especialistas, pode, por exemplo, garantir que não há nenhum viés. Uma transparência. Exatamente. E aí, nesses algoritmos, chamados algoritmos explicáveis, que em inglês a sigla é SHAI, Explainable AI, certo? Nesses algoritmos, nós podemos ter aí algumas características, como, por exemplo, autoria, quem é o autor daquilo, não é? A transparência, como você falou, eu consegui ver o que está ali, não é? Eu assisti um outro podcast de vocês com uma autoridade no direito e na informática, o professor Alexandre Pimentel, em que ele menciona essa iniciativa do CNJ, né, de cadastrar as IAs que existem no judiciário brasileiro, e lá você precisa, segundo a explicação do professor, você precisa descrever quais são aspectos que estão naquela IA. Isso é muito importante. As funcionalidades. As funcionalidades, mas muito mais que isso, como é que essa funcionalidade foi implementada. Porque, assim como no nosso pensamento, a gente pode chegar a uma solução por vários caminhos, entendeu? Sim. Mas alguns caminhos talvez não sejam os ideais, entendeu? Você pode, por exemplo, se apropriar de um dado que não é seu, né? E aí você chega numa resposta. Então, é aquela velha discussão entre deontologia e teleologia. Né? Então, em princípio, nós queremos que o processamento ele chegue em bons resultados da maneira correta. Sim.
Então, se nós colocarmos como requisitos que são lá exigidos no cadastro do CNJ, quais são os algoritmos que estão sendo usados, não é? E outras informações mais, não só nós vamos ter a vantagem da IA, mas também nós vamos conseguir identificar quais são os possíveis riscos. Não é? IA, e eu tenho que lhes dizer, não é algo determinístico. IA pode errar, não é? Dependendo do algoritmo, o erro pode ser maior ou menor, as implicações podem ser diferentes. E aí, sabendo de tudo isso, não é? Nessa transparência, não é? Nós podemos criar mecanismos de controle, mecanismos de mitigação, eventualmente, de algum problema. Não é? Ok, então, nesse sentido, a IA explicável seria aquela IA onde o resultado é gerado adaptativamente, mas também há uma preocupação em deixar que o utilizador daquele sistema, né, talvez ele per si não utilize essa informação diretamente, mas ela esteja lá e se algum especialista olhar, entenda se ali há possibilidades reais de enviesamentos e coisas assim. Então, essa é a primeira parte da sua pergunta. Aí você perguntou sobre a IA responsável. A IA responsável nessa gradação, não é? De sistemas que não aprendem, sistemas de IA que aprendem, sistemas de IA que aprendem e explicam, Chay, e sistemas responsáveis, RAI, R-A-I, né? Estes sistemas fazem tudo o que os explicáveis fazem, com algumas preocupações adicionais resolvidas, como, por exemplo, a detecção automática de vieses. Tá? O sistema, ele, da mesma maneira que ele foi capaz de aprender, ele pode, não é, através de métodos que nós conhecemos hoje, não é, tentar automaticamente detectar vieses. Certo? E aí existem vários tipos desses sistemas de RAI. Sistemas que detectam o viés e sistemas que, além de detectar, mitigam os vieses. Percebeu? Então, não só ele é sujeito a controle. Certo? Mas isso, nós, os humanos, nós temos os nossos freios morais. Né? Então, em um certo sentido, um sistema de RAI, ele, de certa maneira, artificialmente, né? Ele tem esses pesos e contrapesos aí dentro do seu próprio algoritmo. E aí uma opinião minha é que, quando nós formos efetivamente regular a IA no Brasil, ainda, nós estamos nesse processo, né? Agora, nós vamos ter que, de uma forma ou de outra, não só deixar como obrigatório que os algoritmos de IA, pelo menos aqueles que tenham impacto direto na nossa vida, eles sejam não só explicáveis, mas como responsáveis, entendeu? Talvez não diretamente, não rapidamente, mas o alvo tem que ser esse. Não é? Sistemas onde eu saiba quem é o autor, não é? Que eu saiba o que está acontecendo ali, que dados ele está usando, porque a lei de proteção de dados, nós já conversamos offline aqui, ela foi uma iniciativa pioneira do Brasil e tudo mais, o marco regulatório da internet antes dela, um avanço, eu diria, pioneiro a nível mundial, mas agora nós estamos sentindo uma necessidade de atualizar a lei de proteção de dados, não é? À luz dessas novidades tecnológicas. Então, num certo sentido, esse deve ser o alvo. Né? O alvo é a produção de sistemas que sejam responsáveis. E aí, para estender um pouquinho mais, eu falei bastante, eu peço até desculpas em relação a isso, mas a pergunta, talvez, uma pergunta seguinte seria, e a gente para aí, né? Numa conversa recente com um colega lá de Macau, da Universidade das Nações Unidas, ele, o Serge Stinkvich, ele me perguntou o que é que eu achava de sistemas sustentáveis, certo? Que é a ideia de sustentabilidade. E eu digo, rapaz, eu acho que você agora criou uma nova classe de IA,
não é? Acima da RAI. Acima da RAI. que aí a gente pode... Eu nem conversei com ele na época, mas são SAI, né? Sustainable AI. Tem até outras para a gente não ficar comentando. Mas a ideia de um sistema sustentável é até intuitivo, não é? Se um sistema RAI ele tem a preocupação de proteger as individualidades, a privacidade, a autoria, ter mecanismos de automitigação de vieses, né? Isso. Esse sistema sustentável vai ter tudo isso e mais uma preocupação com o meio ambiente, com a sua própria sustentabilidade. Né? Então, por exemplo, isso aplicado a fake news e tudo mais, né? A gente já começa a se preocupar, por exemplo, se esse sistema teria uma mini consciência em relação se o que ele está fazendo é moralmente correto, entendeu? Ele põe... Porque a ideia de sustentabilidade, a gente sempre lembra do meio ambiente. Do meio ambiente. Mas a sustentabilidade como civilização, entendeu? Então, se isso é benéfico ou maléfico para a nossa civilização humana. Da ordem. Sim. Da ordem. Bom, então, é uma gradação, não é? Nós não vamos parar aí. Eu tenho um aluno, por exemplo, não existe isso ainda, mas eu gosto muito de sigla, sabe? Então, formalmente, o que ele está trabalhando com é consciência artificial. Então, eu estou chamando de CAI, C-A-I, certo? Que é um sistema que, além de tudo isso, ele tem consciência, certo? Do que está fazendo. Porque, e eu acho que é muito oportuno dizer, nenhum sistema de IA, neste momento, tem consciência, né, do que está realizando. Por mais avançado que seja, por mais interessante que possa parecer o resultado, mais realístico que possa parecer, né? Ele não sabe o que está fazendo. A ideia de saber, do verbo saber, a profundidade do verbo saber, né? Então, essa consciência, ela ainda não existe. Sim. Vai existir muito rapidamente. Claro que vai começar lentamente, mas daqui a um tempo, e o risco, vamos falar de risco, essa evolução chegar num ponto onde o computador vai talvez questionar se nós não somos vírus nesse planeta. A Skynet. Aí são as coisas de ficção científica. Professor, em sala de aula, o senhor trouxe alguns conceitos assim. Eu posso falar, eu não sei se são tipos, se eu posso dizer que são tipos, ou só classificações de IA. Rede neural, árvore de decisão. Essas são as famílias, né, que eu falei aqui. RPA eu sei que não é, mas está dentro do guarda-chuva. Mas você pode, escute só. É muito boa a sua pergunta, porque essa dúvida pode ser a dúvida de muita gente. Isso. Né? Machine learning. Então, a ideia de IA, eu acho que está estabelecida, é um sistema que aprende. Mas ele pode aprender de várias maneiras diferentes. Sim. Eu posso aprender, por exemplo, não é, extraindo regras da sua cabeça, certo? E transformando essas regras que são simbólicas em ifs e elses dentro de um banco de regras. Né? Então, é um sistema simbólico. Ou eu posso também extrair regras, mas não diretamente de um conhecimento simbólico subjetivo. Essas regras podem vir de maneira objetiva, certo? Observando como os sistemas funcionam. Sim. Né? Então, formalmente, são sistemas model-driven ou data-driven, ou top-down e bottom-up. Mas isso são dois sentidos. E aí, se, por exemplo, grosseiramente, porque eu acho que a gente fala às vezes as coisas aqui, aí tem alguém que vai dizer, não, mas tem essa exceção. Grosseiramente, não é? Então, sistemas simbólicos são dessa categoria muito mais de IA, sistemas de IA. Sim. E os sistemas que são data-driven são muito mais da categoria de machine learning. Sim. Porque o objetivo é diferente. O objetivo de um sistema de IA é tratar esse conhecimento, a inteligência, no nível humano. Certo. A partir das regras. De regras e de valores. Existe uma abordagem, né, baseada em agentes, que nós temos crenças, desejos, interesses, não é, chamados BDI. Sim. Então, é tudo numa perspectiva humana. E o que, na prática, é algo legal, muito interessante, mas nós podemos fazer sistemas que funcionam bem, nos ajudam e que não têm necessariamente nada
no nível humano de inteligência, mas nos ajudam, mesmo assim. Estes sistemas de machine learning, por exemplo, eles podem ser inspirados na natureza, não é? Aí podem ser inspirados no nosso cérebro. Veja, eu falei humano, aí talvez confunda. A inspiração no cérebro não significa que eu quero modelar a inteligência humana. É apenas como os neurônios funcionam, e aí tem uma família chamada redes neurais, certo? Se eu olhar, por exemplo, colônias de formigas, ou que a gente pode aprender com elas a buscar, por exemplo. Formiga busca muito bem, né? Ou então abelhas, não é? Abelhas conseguem também buscar bem, dividir o trabalho. São coisas que estão aí disponíveis na natureza e que a gente consegue criar algoritmos que aprendem e que são úteis, não é, esse aprendizado para aplicação na vida real. Por exemplo, muitos algoritmos de busca na internet são inspirados em animais bem simples, que a gente chama de swarm intelligence, inteligência de enxames mesmo, que é outra família. Então, existem essa grande divisão, essa é uma grande discussão na área, né? Mas AI e machine learning, certo? Mas, de qualquer maneira, existem várias famílias de algoritmos dentro de um e dentro do outro, entendeu? Eu digo sempre que a complexidade da IA não está nos algoritmos em si. Não é? Porque, por exemplo, tudo que veio inspirado da natureza provavelmente é muito simples, porque já veio num processo evolucionário de depuração de muito longa data. Por exemplo, formigas são do jeito que são, num processo evolucionário. Se nós nos inspirarmos, olharmos para a natureza, certo? Provavelmente nós vamos ter as melhores inspirações. Por quê? Porque aquilo ali já deu resultados de longo curso. Né? Muito bem. Então, em termos concretos, essa pergunta sua, né, é apenas uma maneira didática de explicar como esses algoritmos se agrupam. E aí, existem outras formas de a gente analisar isso, né, mas todos eles aprendem, certo? Agora, se aprende e tem independência, se aprende, mas assim, o aprendizado é difícil de fazer, ou é mais rápido, ou é mais caro, ou é mais barato. Então, são as variações dentro desses grupos. Né? Entendi. Só para não deixar tão abstrato assim, né? Por exemplo, o nosso corpo humano tem vários sistemas inteligentes. Tem o nosso sistema neural, certo? Que, por acaso, ele é muito caro para funcionar, muito caro, energeticamente. E, por exemplo, as tecnologias de Deep Neural Network são tecnologias que consomem muita energia, por acaso, certo? Mas são sistemas muito resilientes, flexíveis, não é? E não é à toa que a natureza colocou, agora é uma discussão que a gente teve até em outro momento, colocou a nossa mente, certo? Pousada em cima do nosso cérebro, não é? Para dar toda essa, por exemplo, nós estávamos falando aqui sobre IA e cérebro e mente. Quem está operando essa discussão é o nosso sistema neural aqui. Sim. Mas existem outros sistemas, como, por exemplo, os genes, por exemplo. É um outro sistema que pode inspirar computação inteligente, no sentido de que ele não funciona todo o tempo, mas, por exemplo, quando as nossas células se dividem, certo? Esse sistema ativa e opera. Quando há uma necessidade de uma determinada proteína, você deve imaginar que essa proteína não cai do céu. Não é? Ela é sintetizada em algum lugar. Não é? Então, esse processo é um processo muito bonito. Eu até recomendo que vocês vejam na internet como é que funciona. Existem motores de produção de proteína, certo? E aí a gente estudou isso em biologia, mas na época a gente achava que era uma coisa etérea, né? Mas isso é muito prático. Então está lá no nosso DNA, na fita dupla, não é? Chega um momento em que há uma demanda por uma proteína, não é? E aí você tem uma enzima que abre a fita do DNA. Ela abre a fita, que é dupla, né? Abre a fita, essa enzima vai lá, cria lembra do RNA mensageiro? Sim. Aí esse RNA mensageiro sai do núcleo da célula,
vai lá para o ribossomo, que está dentro do citoplasma. Essa fita vai entrando no ribossomo e do outro lado vai saindo uma proteína sendo sintetizada. E isso, não é um sistema inteligente também, entendeu? Quer dizer, dado um problema, vocês podem fazer uma relação com o direito. Está respondendo uma demanda. Com o direito, não é? Está lá um código. O DNA é um código, não é? De leis e está tudo lá. Eu preciso aplicar essa lei, certo? A lei, às vezes, ela não é de aplicação automática, entendeu? Então, eu preciso entender o que está ali. Sintetizar. Entender o que está ali e aplicar isso aqui num determinado contexto, percebeu? Então, uma necessidade. Mais um sistema inteligente que nós temos. E eles todos, eu estou mencionando isso porque os sistemas têm utilidades. Então, por exemplo, o nosso sistema aqui, como a gente usa o tempo todo e ele precisa ser muito flexível, o modelo neural é bom para isso. Certo? O sistema genético, eu não uso, quer dizer, o tempo todo ele está sendo usado, mas em células diferentes. Uma mesma célula não está se multiplicando o tempo todo, entenderam? O número é 70 bilhões de células. Nesse momento estão se dividindo no seu corpo. 70 bilhões nesse minuto, certo? Muito bem. Mas a mesma célula ela dura um tempão, entendeu? Claro. E aí o modelo genético ele tem outra demanda. Ele é um modelo que precisa ser estável, ele precisa tem backup no sistema genético, entendeu? E aí, se der problema aqui num lado da fita, tem a outra, eu consigo recuperar. Tem um monte de características. No nosso corpo existe o sistema imunológico, que é um sistema também muito interessante, que é diferente dos outros dois. Então, o sistema imunológico ele é um sistema que, quando ele é ativado, ele é muito rápido, percebeu? Sim. Mas ele não é ativado o tempo todo. Talvez ele seja mais caro até, se a gente for comparar com o sistema neural. Por quê? Porque é um sistema que ele só liga, não é, em alguns casos, para salvar a sua vida. Percebeu? E ele consome uma energia danada. E aí ele consome, você fica com febre, né? Aquele grau de febre ali, ele aumenta em 10% o metabolismo, mais rápido. Por quê? Porque você precisa sintetizar proteínas e fazer divisão celular mais rápido. Então, 36,5 para 40,5 o sistema consegue rodar 40% mais rápido, entendeu? Mas assim, um trata de problemas que são combinatoriais, outro trata de problemas que são, por exemplo, de predição. O nosso cérebro faz predição. O tempo todo, né? O outro sistema faz classificação. Quer dizer, são inspirações. Cada uma dessas inspirações gera uma família com algoritmos de muitas versões de algoritmos. E é isso que é a grande complexidade da IA. A quantidade de algoritmos e essa diversidade não significa que um algoritmo serve para tudo, entendeu? Mas os algoritmos em si são muito simples. Professor, em sua entrevista, o professor Pimentel comentando como ele fez, na verdade, mentorado pelo senhor, como vocês fizeram. Eu não mentorei ninguém. Não posso mentorar o professor Alexandre. Não posso. A gente colaborou, não é? Nós temos conhecimentos complementares. Claro. Certo? E isso deu certo. Deu certo. Então, ele comentou aqui, né, que desenvolveu a inteligência no modelo árvore de decisão, porque seria mais simples, mais sindicável. Não é necessariamente, não é porque simples, mais simples, né? Mais sindicável, né? Transparente. É porque por exemplo, está aí um excelente caso que continua a minha explicação. Sim. A árvore de decisão, ela não tem uma inspiração biológica, entendeu? Certo, ela tem uma explicação até lógica, né? Do ponto de nós humanos temos decisões e como a árvore pode ser de várias naturezas, mas normalmente a gente usa uma árvore binária, Sim. certo? Se isso, então, se não, e a árvore vai sendo aprofundada, ou ela vai crescendo, né? De maneira binária. Qual é a grande vantagem? É que a informação na árvore de decisão ela está nas folhas, certo? Mas nós podemos ter uma trilha de auditoria, né? Em cada ponto de decisão eu sei exatamente o que eu fiz ali. Sim. Então, lembram que eu falei no começo da nossa conversa que os algoritmos precisam ser transparentes? Sim. Não é? Então, se esse é o caso, inclusive nas nossas conversas, eu disse, olha, a árvore de decisão faz classificação, porque
que a ideia era, por exemplo, classificar algumas coisas, e ainda tem o benefício de ter a trilha de auditoria. Sim. Percebeu? Transparência sindical. Muito bem. Esse é um dos pontos. Mas, por exemplo, a árvore de decisão também evita o sistema de sair do controle, ou seja, delirar, que os GPTs fazem. Delírio mesmo. Aí, por exemplo, se por um lado é mais limitada do que um GPT, eu tenho a garantia de que ela não delira e que eu posso fazer auditoria. Sim. Agora, a pergunta que eu são quero coisas chegar. que no GPT não é tão simples fazer. Nessa pergunta, no contexto da resposta do Pimentel, ele estava comentando sobre lógica dedutiva, né? O silogismo, né? O silogismo. O silogismo é dedutivo. E as, Né? e A as lógica ponderações. do silogismo, muito próprio do direito. Como nós praticamos aqui. Né? Como ainda se pratica, está havendo já no pós-guerra um caminho para a principialização do direito. Né? E, nesse contexto, ele menciona Robert Alexis, Sim. que é um alemão, né, que fala sobre princípios, os pesos dos princípios, mas também fala sobre teoria da argumentação. Então, ele propôs nos seus trabalhos várias regras de argumentação. Né? Então, o senhor falou árvore de decisão e a gente treina com regras. Não é? Bom, eu quero Como é que a pergunta abrir é a uma seguinte. divergência com o relator aqui. Sim. Veja só, a árvore de decisão, ela pode ser construída Sim, com regras que eu sei a priori, certo. mas ela também pode ser construída de maneira indutiva, viu? Ah, é? Eu posso construir a árvore apenas olhando entradas e saídas, Sim. certo? E isso, as regras emergem desse processo indutivo. Sim. Agora, se eu tiver as regras, certo? Eu posso construir a árvore hierarquizando as regras, colocando em cima as perguntas mais relevantes. E aí, Percebeu? então talvez a resposta venha As por aí. regras mais relevantes. E Alexis fala em contexto de fundamentação e contexto de... Aplicação. É o contexto de... Agora me falhou a memória. De descoberta. Né? O contexto de descoberta, você vai aplicar princípios, aquelas normas, aquela lógica informal, né? Não dedutiva, para poder chegar a uma norma concreta que seja mais... Eu não conheço que tem o mais direito, aderência, né? sim. Mas eu posso lhe dizer o seguinte, se ela não é indutiva, se ela não é dedutiva, se ela não é dedutiva, eu vou ter que olhar o contexto, percebeu? Isso. Pra E a árvore de decisão chega nisso? É aí? Não, pela indução? Sim, claro. A árvore ela pode ser construída de maneira indutiva. Existem maneiras fáceis. Agora, por exemplo, isso é interessante. A árvore de decisão, do ponto de vista, por exemplo, como analista, eu recomendo a árvore de decisão quando o contexto muda pouco. Sim, certo. Porque se o contexto muda muito, certo? A árvore não é a melhor abordagem. Por quê? Porque o exemplo que eu dou na sala de aula, né? Por exemplo, você vai no médico, o médico pode perguntar duas coisas. Ele pode lhe perguntar se você teve febre ou se você tomou água. São duas perguntas que, para nós leigos, são razoáveis para um médico perguntar. Mas, assim, para nós leigos, certo? Do ponto de vista de dar um diagnóstico, certo? Sobre a severidade da doença, vamos fazer um pequeno teste. Qual é a mais importante das duas para você? Febre. Claro, Febre, claro. sem dúvida. Claro, mas são duas perguntas, concorda? Concordo. Então, num determinado contexto, certo? Ou talvez na maioria dos contextos, febre tem que ser uma pergunta anterior à água, certo? Certo. Agora, imagine que eu esteja no deserto do Saara, entendeu? A lógica, nesse inverte. caso, Muda. provavelmente muda. Eu estou dando um exemplo grosseiro aqui, só para vocês entenderem. Entendi. Então, a sequência das perguntas, certo? Ela vai mudar dependendo do contexto, não é? Sim. Então, imagine que agora esse médico, ele está medicando aqui, né? E aí, ele clinicando aqui e vai clinicar lá. Provavelmente, a árvore dele vai ter que mudar. Na sua abordagem, não é, de diagnosticar. Percebeu?
Percebi. Muito bem. Mas assim, o médico não vai para lá e para cá o tempo todo. Mas imagine agora que o contexto muda o tempo todo. A árvore não é a melhor agora, não é mais a melhor maneira de criar o sistema de apoio à decisão. Entendeu? Ou seja, do ponto de vista concreto, as técnicas de IA dependem do contexto, não é? Dependem muito de como eu vou usar, não é? Da natureza, da dinamicidade. Como, por exemplo, a lei que deve mudar não muda o tempo todo, a árvore de decisão é um método seguro, auditável, certo? Rápido, certo? Para montar a árvore não é difícil, não é? E é um método confiável. Sim. Agora, imagine que eu estou num contexto altamente dinâmico, mudando. Então, é por isso que nós temos e é feliz essa constatação, nós temos muitos algoritmos. Assim, milhares deles para lançar mão, não é? E podemos criar novos algoritmos. Tá certo? Então, vivemos num momento de abundância algorítmica. Isso é bom. É bom. É verdade. O senhor falou em delírio do GPT, né? Certo. Então, vamos pensar aí, vamos tentar explorar o senhor os aspectos positivos e negativos dessa ferramenta, né? Já que meu, ele não delira, não, ele surta. E eu xingo com força. Muito bem, veja só. Eu queria, antes de enfrentar esse seu questionamento diretamente, eu queria falar de uma entrevista recente que eu ouvi do Yuval Harari, onde ele menciona essa prática nossa de culpar o sistema, de culpar as big techs e coisas assim. Ele vai defender aí, ó. Eu vou só tentar reproduzir Isso é o mau jogador reclamando dos buracos do campo. Né? Pode ser. Mas aí o que ele fala é algo muito interessante. Então, por exemplo, do ponto de vista prático, certo? A IA, ela é uma ferramenta, não é? E ela é uma ferramenta que tem um modus operandi. Esse modus operandi, como eu já lhes disse, é inspirado em vários aspectos, ou naturais ou não naturais. Eu tenho um algoritmo, por exemplo, que é inspirado na Revolução Russa, certo? É um algoritmo de classificação, onde a fronteira de classe a gente usou para diagnosticar tumores de mama, certo? Porque assim, a ideia é de que é um câncer ou não é um câncer, certo? Isso é uma classificação. Sim. Só que a fronteira entre o que é e não é uma fronteira muito tênue, entendeu? Como é a ideia da Revolução Russa? Não é o conflito de classes, não é? Sim. Classes é ou não é? E essa fronteira ela vai surgir de um clash, não? Um embate, e vai parar em algum momento. Ou próximo do centro de uma classe ou próximo do centro da outra classe, entendeu? Muito bem. Então, os algoritmos, todos eles têm uma dinâmica própria, você entendeu? Então, os algoritmos, per si, não têm culpa de absolutamente nada. Claro. Então, o que é que faz, por exemplo, um algoritmo de IA ele ser perigoso? O que é que um algoritmo de IA ele fica perigoso? Quando, por exemplo, no seu lançamento, eu digo agora, faça tudo isso aí, aprenda e tudo mais, não é? E a sua função de utilidade, ou seja, eu vou medir se você está bom ou ruim, não é? Aí eu atrelo isso a aumentar o engajamento, ao lucro. Sim. Percebeu? Entendi. Então, o algoritmo, numa rede social, por exemplo, ele vai recomendar algo para você ou para você, certo? Eu poderia dizer aliado ao que você gosta, ou aliado ao que você gosta. Então, estaria ok. Mas não é assim que funcionam as redes sociais, certo? A rede social, ela diz o seguinte, faça as recomendações, mas o que eu quero, na verdade, é que você aumente o meu lucro. E aí, por exemplo, a gente consegue entender mais claramente que uma notícia falsa, certo? Ela engaja mais, porque normalmente ela tem mais polêmica do que uma notícia verdadeira. Sim. Então, o algoritmo que não sabe, ele não tem julgamento moral, certo? De que não deve propagar mentira. É por isso que nós falamos de algoritmos responsáveis,
certo? A legislação deve obrigar a haver um senso de responsabilidade, mas hoje não obriga. E aí o que é que ele faz? Ele provavelmente sugere, acelera as notícias provavelmente mais engajadas. Mais engajáveis. Engajáveis, isso. Percebeu? É. Então, de certa maneira, eu acho que deve ter ficado claro aqui, não tem culpa ao algoritmo. O algoritmo está cumprindo, ele está cumprindo uma instrução, uma orientação. Não é uma instrução, porque a instrução é no nível do algoritmo em si. Ele está tentando atingir um objetivo, uma meta. Uma meta. E a meta estabelecida é lucro. Isso. Você entendeu? Aumentar o engajamento. Como, né? Mas é aí essa análise lógica, filosófica, ele não tem. Ele não sabe que se é deontologia ou teleologia, não entende. Provavelmente, se a gente fosse classificar, os fins justificam os meios. Percebeu? É desse jeito. Mas ele não tem esse julgamento moral. Percebeu? Eu vou passar agora a palavra para a Renata. Né? Pois é. Vamos entrar aqui no nosso quadro. Meu quadro Zona Cinzenta. A gente não entrou, não. Eu pensei que já tínhamos entrado. A gente botou um pezinho. A gente combinou. A gente tá num horário assim de faixa de Gaza. Estamos na faixa semi-cinzenta. Agora é com você, Renata. Mas joga a bola quadrada. Vamos jogar mais uma bola quadrada nessa zona cinzenta, né? Para dar engajamento. Isso, né? Tem que dar engajamento, viu? Pois é, tem que falar alguma coisa aqui que seja polêmica. Vamos ver. A zona cinzenta de hoje é... O senhor falou em algoritmos adaptáveis. Certo. Falou em IA sustentável. Essa aí é a novidade. Vamos pensar em... Responsável, né? Em RAI, que é a responsável. Vamos almejar, não sei, a CAI. Mas isso a é... consciente. A consciente. Não é ruim, não. Mas, não. é ruim, não. A minha pergunta Tá é no agora. horizonte, Não tá tá no ruim, horizonte, não. Tá no horizonte. Né? O horizonte é belo. O problema é a gente chegar até ele. Mas chega. Hoje, diante de toda essa sua experiência, né, de algoritmos, de modelos inovadores, de IA, qual a sua expectativa da IA na construção de uma sociedade? Eu não gostaria de dizer justa, porque eu acho que justa traz uma carga de subjetivismo muito grande. Mas uma sociedade mais equilibrada. Bom, essa discussão... A gente vai ter que esperar a CAI, Não. a RAI. Veja. Bom, essa pergunta é fantástica. Eu não achei nada cinzento. Acho que então o horizonte está mais próximo do que eu pensei. Vamos pensar numa coisa mais apimentada. Não, temos que pensar que eu tenho essa convicção que a evolução tecnológica ela é inerente a essa evolução que nós temos como civilização, entendeu? Então, os problemas eles estão ficando mais complexos, porque a definição de complexidade está intimamente ligada com o número de fatores do processo. Então, uma sociedade aproximando 9 bilhões de habitantes, né? Qualquer coisa complexa. Complica em um nível que a nossa capacidade mental já não alcança. Então, a IA ela surge no momento, né, em que, ao mesmo tempo, ela é o resultado da evolução, mas ela também é necessária para que haja algum tipo de viabilidade de nós continuarmos nesse planeta, entendeu? Então, o primeiro ponto é de que a IA ela traz muitos problemas, certo? Mas também traz muitas oportunidades e nós temos que fazer as boas escolhas, não é? De usá-la bem, não é? E evitar todos os problemas que são consequentes desse uso indevido da IA. Certo? Então, nesse contexto,
não é? Nesse contexto, a gente talvez vá ter que pensar assim. A IA, ela cria grandes problemas, certo? Mas a solução dos grandes problemas produzidos pela IA virá da própria IA, entendeu? Uhum. Então, de forma nenhuma, hoje nós temos que nos afastar da IA. Não é bem assim, mas aquele adágio de que é muito importante colocar o inimigo próximo, certo? A IA não é nossa inimiga, mas é bom colocar a IA junto de você, Claro. nós nos apropriarmos. Eu até, conversando com minha mulher, eu disse, olha, a gente precisa fazer com que a nossa filha, que tem 13 anos, use a IA, desde já, enquanto a gente pode estar do lado dela, orientando. Isso. Né? Porque é algo que nós não vamos poder decidir não usar. Imagine há 40 anos atrás, quando o computador entrou nas nossas vidas, é mais ou menos por aí, assim, entrou fortemente, né? Você dizer, não vou usar o computador. Ninguém, hoje em sã consciência, não é, olhando para trás, e essa pessoa é completamente desconectado. Mas hoje nós estamos no mesmo momento. Não é? Daqui a algum tempo, alguém olhando para trás vai dizer como é que você ousou algum dia, né, querer achar que seria possível não usar IA. Não é? Então, então, não é uma escolha que nós temos que fazer de usar ou não a IA. Isso. A escolha ela é diferente. É de nós tirarmos da IA o que é bom, entendeu? E evitarmos os pontos que são ruins. E é aí que vocês da área de direito precisam, não é, fomentar ou liderar muito das discussões para ver como nós vamos regular essa IA. Comportamento. Uso, comportamento, direito. Mas veja, você sabe muito bem que as pessoas percebem, na minha opinião, erradamente, a noção de liberdade, certo? Sim, então, uma liberdade total é o caos, certo? Então, não podemos equacionar, certo, regulação com censura. Não é assim. Qualquer meio de comunicação, hoje, qualquer um, aliás, qualquer atividade humana é regulada, certo? Então, nós não podemos... Qualquer comportamento social, qualquer atitude... Qualquer ação é até regulada. A quantidade de pessoas no elevador tem uma razão de... E aí a minha pergunta é... Entendi. Em que momento a gente perdeu o barco para achar que regular a IA, certo, é censura? Pois é. Não é? Porque aí você poderia dizer que entrar 10 pessoas no elevador é um direito seu de se expressar naquele ambiente. Não pode. Não é? Então, utilizar uma ferramenta regulamentada. Exatamente. Veja, nós temos tido muitas discussões, muitos avanços, tá certo? O judiciário, por exemplo, tem liderado essas discussões, às vezes forçado até, no caso das eleições, aquilo tudo, de discutir, de mostrar para a população, não é IA, mas é tecnologia. Claro, claro. E aí, essa questão, para mim, não é uma decisão. Não é? A decisão é de usar bem e evitar o problema. O outro ponto que eu queria fazer nessa sua pergunta excelente, diz respeito ao que historicamente tem acontecido. A tecnologia, ao longo das revoluções, ela não tem, necessariamente atuado como um fator de melhoria para toda a sociedade. Ela normalmente ela até aumenta as desigualdades. Entendeu? E aí, novamente, eu sou, apesar de ser um fato recente na nossa história, certo? Os estados nacionais são muito importantes e o poder dos estados no sentido de regular, certo? É fundamental. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, essa tecnologia, que é a da vez, já houve outras antes, essa é a da vez, ela tem essas vantagens? Tem. E as desvantagens? Como eu posso evitar as desvantagens e capitalizar nas vantagens? Como eu posso fazer, por exemplo, que a IA seja utilizada, exemplo, no judiciário para melhorar a qualidade do serviço para a população, não é? Uma justiça, como Rui Barbosa dizia, não é? Que seja mais célere. Ele não dizia isso, ele dizia que é a justiça tardia. Mas assim, que seja mais célere.
A IA pode fazer isso, né? Mas ela pode fazer isso se o judiciário dos estados, no nosso país são os estados e também a nível nacional, tomarem a decisão de que ela vai ser um fator de redução das desigualdades, não é? Porque essa é uma questão moral, entendeu? Então, eu também não sou sociólogo nem nada, mas, por exemplo, a decisão de acabar a escravidão no Brasil, certo? Não foi uma decisão moral, foi uma decisão econômica. Percebeu? Isso, claro. Então, é esse tipo de discussão que nós precisamos ter, certo? Regular a IA, não é? Ela não pode passar por uma questão econômica. Ela tem que ser uma decisão moral, entendeu? Sim. Então, nós temos casos como, por exemplo, o do Twitter, né? Que não só está proibido no Brasil nesse momento, mas em outros países, e que está recebendo uma pressão grande na Europa. Talvez a população não saiba disso. Mas certo? O representante europeu, não é? Ele apertou, e o Brasil tem sido, nesse momento, certo? Firme, mas ele tem sido como vocês falam, uma referência para outros países que talvez não tivessem esse mesmo posicionamento, dado que, nesse momento histórico, certo? As grandes corporações têm mais poder do que os estados nacionais. Certo? Isso. Essa é a verdade. Você quer ter uma entrevista com o presidente do país fulano de tal ou com o presidente da Meta, tá certo? Esse é o momento que nós estamos, entendeu? Perigoso. E que se nós abrirmos mão em função do poder econômico, nós estamos falidos como Estados, entendeu? Muito bem. Então, desculpem, eu também falei um pouco a mais, mas essa é uma pergunta que motiva, suscita muitas discussões de várias ordens, né? Mas, assim, meu pensamento atual é que nós devemos cada vez mais usar a tecnologia, agora regular e também estimular para que ela seja um fator, não é, de crescimento econômico e de desenvolvimento social. Não é? Isso. Pois é, minha gente, estamos chegando ao final desse mais um episódio. Segundo episódio. Mais um anteexposto na temporada de algoritmização do direito. Você que é o ouvinte do Spotify ou o espectador do YouTube, pode estar pensando, o que esses estudantes de direito estão com um professor de computação falando sobre algoritmo? Pois é, então a gente tem no nosso mestrado, muito bem montado, posso dizer assim, várias disciplinas que não são propriamente do direito, né? Mas estão todas... voltadas ao direito. Mas Eduardo, deixa eu fazer só uma pequena colocação. Mas estão todas... interseccionalizada, para usar a palavra o ponto do é o momento, seguinte, né? Veja, a gente tem um sistema que tem essas divisões, né? Tecnologia, ciências sociais aplicadas, né? Mas isso é para nós, dentro da academia, conseguirmos administrar esse compartilhamento do conhecimento, entendeu? Mas a nuvem de conhecimento, ela não tem divisão, percebeu? Então, por exemplo, de pesquisa, né? Sim, claro, entendeu? Por exemplo, olha, hoje, com muito prazer, eu posso dizer que eu tenho alunos fazendo doutorado em engenharia de computação, né? Que são médicos, né? Já tive alunos enfermeiros, já administradores. Por quê? Porque a IA hoje, certo? Ela permeia todas essas áreas. E é importante que nós tenhamos pessoas que pensem em IA como ferramenta e que estejam preparados ou para construir a ferramenta ou para incorporar a ferramenta nas suas áreas de atuação, entendeu? E fico também muito contente de estar como alguém da área de ciências exatas como convidado, dentro do programa de Direito da Unicap, percebeu?
Que no passado isso seria algo impensável, porque vai colocar alguém de computação orientando. E aí, vejam, essas colaborações, eu sou co-orientador de alguns alguns alunos do professor Alexandre, e ele é co-orientador de alguns alunos meus. E aí, o mais interessante, eu posso também te sugerir alguns exemplos aqui. Eu tenho hoje 2 alunos de tecnologia que estão trabalhando, o tema deles é jurisprudência, mas na perspectiva computacional, certo? Orientados por um professor de direito. E como nós podemos crescer juntos, né? As várias áreas do conhecimento. E nessa toada, eu quero dizer ao nosso ouvinte e espectador que nós vamos ter uma temporada só sobre neurociência. E vamos trazer aqui neurocientistas, pessoas como o professor mas eu prefiro falar desse assunto. Eu posso depois, talvez, falar algumas outras coisas, mas eu agradeço muito a iniciativa de vocês. Eu acho que vocês estão fazendo um grande serviço à ciência. Não é? Obrigado, professor. Porque a ciência, ela, como eu disse, não é? Ela tem que produzir conhecimento novo. Né? A inovação tem que fazer com que esse conhecimento entre na sociedade, mas também nós precisamos divulgar a ciência. Nós estamos vivendo numa época de negacionismo, entendeu? Uma época onde as pessoas hoje não mais valorizam, como já se valorizou, o conhecimento per si. Né? A começar de alguns veículos aí de comunicação, que aí pega aqui, para ser, entre aspas, justo, aí pega um especialista numa área e depois pega alguém que não tem nenhuma informação sobre aquela área, aí bota 30 segundos para um e 30 segundos para o outro. Como se houvesse uma justiça nesse debate. Entendeu? Muito bem. Então, obrigada. Muito obrigado. Pela sua participação, professor. É uma honra nossa recebê-la aqui. É um prazer para mim estar aqui. Agradecer mais uma vez e dizer que eu fico muito feliz, muito lisonjeada, porque o que antes a gente falava de enciclopédia, que antes a gente tinha em poucos lares, né? O acesso o Atlas, né? Quem não tinha hoje Delta Larousse, né? Então isso era uma, eu não sei se eu vou ser bem interpretada na expressão, mas era uma elitização do conhecimento. Era um privilégio, né? E a nossa sociedade cresce à medida em que nós compartilhamos o conhecimento. Mas é preciso compartilhar o conhecimento com responsabilidade, né? E eu acho que essa é a nossa maior meta, é o nosso objetivo. Nós, às vezes, temos alguns pudores de usar, mas assim, por isso que você tem um lar com uma enciclopédia, certo? E outro sem. Então, esse daqui é privilegiado. Primeira vez que eu refleti sobre isso, meu pai disse, você é um privilegiado. Eu fiquei indignado com ele, certo? Hoje, infelizmente, eu não tenho como pedir desculpas a ele, que ele já está fazendo pós-doutorado, né? Mas, assim, ele estava certo. Estava certo. Entendeu? Estava certo. Estava certo. Pois é, e o nosso objetivo é tirar as enciclopédias das prateleiras das antigas casas privilegiadas e compartilhar. Veicular virtualmente. Pois é isso, minha gente. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos ao fim de mais esse episódio do Ante o Exposto, na sua temporada sobre algoritmização do direito. Agora é só pedir que continue nos seguindo e esperar o próximo episódio.